Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice, sou advogada na área de família e sucessões, sou psicanalista. E antes disso eu fui da área privada durante 30 anos como administradora de empresas, majoritariamente trabalhando com as mulheres. E foi de lá, durante esses 30 anos convivendo, entrando na casa delas por diversos motivos, que eu estou trazendo a cada semana ou de tempos em tempos uma história dessas mulheres que trabalharam comigo. E hoje eu quero trazer uma história que ela inicialmente foi uma história assim de uma profunda tristeza e depois a vida, como sempre, a vida sempre nos surpreende, trouxe assim um final maravilhoso. Então essa moça que trabalhou comigo, eu digo moça porque ela era casada, mãe de 2 filhos, ficou mãe pela primeira vez aos 17 anos, e quando eu a conheci ela ia fazer 23 anos e estava grávida. Então ela tinha 2 meninos já e na terceira gravidez viria uma menina. O grande sonho dela é ter uma filha. Então, foi uma gravidez bastante complicada, porque normalmente as mulheres, elas têm muitas náuseas e enjoos, nos inícios, da gravidez. E com o tempo, com o decorrer, isso vai desaparecendo e ao final já não é tão insistente essa questão, Mas ela, infelizmente, ela teve assim, desde o início até praticamente a filha nascer, ela passou com esses enjoos e essas náuseas e foi uma gestação bastante difícil. Então ela tinha casado com ela e o marido eram bastante jovens, quase da mesma idade, se conheceram já na adolescência, depois aconteceu a primeira gravidez, pegou todo mundo de surpresa. E aí, quando ela estava perto de ganhar a pequena, que ela já sabia que viria uma menina, então ela optou por ser o terceiro filho, ela não tinha chegado ainda aos 24 anos completos quando a filha nasceu. E ela decidiu então que ela faria, durante a cesariana, faria a laqueadura, porque ela não queria mais ter filhos, porque tinha sido bastante penoso para ela, já a partir dos 17 anos, essa responsabilidade, e ela honrou essa questão de ser mãe e ter todos os cuidados com os 2 filhos dela, e depois, assim que a menina nasceu. Então ela decidiu, junto com o médico, de que ela faria a laqueadura. O marido inicialmente foi um pouco resistente, mas depois ele também foi de acordo de que os 3 filhos deles, já teriam 3 filhos, tão jovens, e assim foi. Quando a menina nasceu, porém, logo depois que ela fez 1 mês de idade, ela começou a apresentar um problema e verificaram de que ela tinha um problema sério no coração. E consultando um cardiologista pediatra, ele já notificou eles de que a cirurgia seria inescapável, seria uma das possibilidades dela ter sucesso ou não. Então tiveram que ir para uma outra cidade, foram para a capital paranaense, em Curitiba, fazer essa cirurgia muito delicada num bebê de 1 mês e pouco, E lá ela ficou durante 30 e poucos dias, mas infelizmente ela não resistiu. Ela veio a óbito, E quando a menina voltou, ela já voltou em óbito, e a gente, nós da empresa, as colegas dela, nos reunimos, fomos participar do funeral, e foi assim bastante triste, porque o sonho deles, tanto de um quanto de outro, era ter essa filha, e o casal ficou sempre muito unido, desde sempre, com os outros 2 filhos, e assim a vida seguiu. Voltou a trabalhar, ficou um tempo fora, ficou com uma pequena depressão, ficou afastada um tempinho. Depois ela retornou ao trabalho e aos poucos ela foi se reerguendo, tanto ela quanto ele, porque eles tinham os outros 2 meninos, precisavam dar continuidade à educação dos filhos. E não teria como, porque ela tinha optado pela laqueadura no momento que ela fez a terceira gestação, ela optou por fazer a laqueadura, então não poderia mais engravidar. Isso, de certa forma, deixou ela bastante triste, porque ela, meio que se culpou, disse, puxa, se não tivesse feito a laqueadura, eu poderia talvez tentar, com 24 anos, certamente poderia tentar uma nova gravidez, Mas
Eu sempre digo que Deus, Ele faz as coisas absolutamente certas. Ele não demora, Ele capricha. Né? Seja Deus, seja Jeová, seja Buda, seja, enfim, a entidade maior a qual você se identifique, a quem você acredita que nos dá aquela luz na hora que a gente precisa, né? Bem, passados assim quase 2 anos, né? Ela morava, quando ela casou, ela foi morar com a família do marido. E eles moravam num terreno bastante grande, onde praticamente todos os irmãos e parentes moravam ali, naquelas imediações, né? Perto um do outro, assim, né? E ela tinha uma cunhada, ou seja, irmã do marido dela, e eles tinham tido uma pequena devia ter uns 8 para 9 meses, né? Ela era inclusive madrinha da menina, né? Os dois foram padrinhos assim que a outra criança nasceu, daí os cunhados, né? Até para dar assim uma melhorada na autoestima dos dois, que tinham perdido a pequena, convidaram os dois para serem padrinhos da menina, né? E aí, então, isso trouxe uma nova vida, porque daí eles sempre estavam em contato com essa menina, né? Pegaram amor e tudo mais. E quando a menina estava chegando assim para 8 meses, os pais haviam deixado a criança com os avós, né? E saíram para uma diversão. Os pais dessa menina, né? Essa cunhada dela e o marido, né? E, infelizmente, houve um acidente onde os dois fatalmente morreram instantaneamente, o casal. E foi novamente aquela questão assim, de desestrutura, né, por conta de repentinamente perder 2 entes queridos. Né? E vejam só como faz o destino. Né? A menina, né, ficou imediatamente sem o pai e sem a mãe. Com 9 meses, né, moravam nas imediações, tinham muita intimidade com os 2 padrinhos, né, que depois de um processo legal, né, de verificação com os avós e parentes do outro lado, né, chegaram numa conclusão de que seria muito importante, adequado e seria assim até de uma forma, como diremos usar a palavra bem correta, sensibilizadora, né, uma maneira de sensibilizar a questão dos 2 que tinham perdido a filha naquela ocasião da operação da cirurgia do coração, né? Quanto da questão da menina ser afilhada dos 2 e por outro lado também as outras pessoas que eram da família eram pessoas jovens, né? Não eram tão fácil assim qual dos outros casais ou alguma das pessoas da família assumia essa responsabilidade de ficar com a criança, né? E como eles já tinham se preparado, né, de toda forma quando eles esperavam a pequena deles que tinha falecido, né? Essa situação veio assim como uma luz no meio do nada, né? E a criança então foi dada em guarda para os padrinhos, né? Ela ficou logicamente com o nome dos pais que haviam falecido, né? Ficou, mas os padrinhos receberam ela e a criaram como filha. Ela com 9 meses, sem ter noção absolutamente de nada, né? Passou a chamar a madrinha de mãe e o padrinho de pai, né? E à medida que ela foi crescendo, à medida que as coisas foram acontecendo, né, eles foram sempre colocando para ela toda a verdade, nunca deixaram. Mas ela nasceu, quer dizer, ela nasceu de uma outra mãe, mas ela foi crescendo sempre com os padrinhos e na cabeça dela ela tinha essa questão de que os padrinhos eram os verdadeiros pais. Então vocês vejam de que alguma situação que às vezes num primeiro momento ela se apresenta arrasadora, destruidora, né? Acaba com as pessoas quando você espera tanto por um filho, como foi o caso deles, né? Prepararam todo o enxoval, né? E aí veio essa criança, teve esse problema no coração, né? Acabaram perdendo a menina porque as complicações foram realmente muito sérias. E depois de quase 2 anos, então, essa menina, que era filha da irmã do marido dela, ficou órfã, né? E acabando que eles acabaram tendo a filha que eles tanto sonhavam. Não era exatamente do ventre dela, né? Mas seguramente do sangue sim, porque era parente, tinha alguma consanguinidade ali, né? E a menina foi se desenvolvendo. Hoje ela deve ter os seus talvez 20, 21 anos já de idade, essa menina, essa moça, né?
E vejam bem, então às vezes o destino, né, ele leva tanto você para baixo, como ele também traz para você aquela iluminação, aquele vigor, né, que faz você ver que você sempre vai ser uma pessoa importante. Não importa em que momento você se encontra naquela hora, a dor que você tenha naquela hora, mas o destino vai trazer para você alguma coisa que vai mostrar para você de que você é de um valor inestimável. Imagine, essa menina cresceu, né, junto com os 2 irmãos, que ela foi crescendo como se 2 irmãos fossem, apesar de serem primos, e amada por todos ali, né? Inclusive depois os avós tiveram sempre um carinho muito grande por essa menina, porque ela foi filha daquele filho que eles acabaram perdendo, né? Aqueles filhos, tanto de um lado como do outro, né? Marido e mulher. Então vocês vejam, né? A gente nunca deve se revoltar, né? Nem com a vida, nem com Deus, nem com as pessoas que estão próximas a gente, né? Ou se culpar, porque alguma coisa, alguma desgraça, como a gente diz, né? Que a gente sempre diz, nossa, por que essa desgraça aconteceu comigo? E Deus, ele faz as coisas de uma forma perfeita, né? Então, ao final, é logicamente que a dor daquela filha vai ficar na memória dela e no coração para sempre, né? Mas vocês vejam como Deus é capaz de colocar alguma coisa que seja uma flor diferente naquele mesmo terreno e que vai sair uma flor bonita, né? Porque aquela menina que faleceu era uma flor linda que nasceu ali naquele terreno, né? E depois acabou se apagando. Mas Deus tem essa capacidade de fazer naquele mesmo terreno nascer uma flor diferente, né? Mas com tanta beleza e com tanta grandeza quanto aquela que se foi, né? E que vai fazer aquela situação toda dentro de uma nova perspectiva, dentro de um novo olhar e de uma chance infinita de possibilidades, né, que vão acontecer na vida tanto dos pais quanto daquela menina, né, para que a vida continue, né, para que a vida tenha o seu segmento e traga surpresas. Isso é uma coisa que a gente nunca deve esquecer, porque se você for olhar, principalmente hoje, né, vendo as mídias, vendo os telejornais, as coisas, né, você vê muita coisa ruim. Mas não é noticiado as coisas maravilhosas que também acontecem, né? As flores que nascem, os pôr de sóis fantásticos que a gente pode a cada manhã, né, quando a gente estiver numa praia ou até na janela da casa da gente, né? Quando você vê a chuva molhar uma folha e torná-la absolutamente verde, né? Então tudo isso são maravilhas que a gente não vê noticiado, que a gente não vê figurado, mas são as coisas que Deus faz para nos presentear, né? Deus ou aquela divindade a qual você acredite, tá certo, gente? Então essa é uma reflexão que você deve fazer para quando você tiver um momento ruim. Lembre-se de que quando vem um momento ruim, ali naquele mesmo terreno vai nascer uma flor diferente, mas também vai ser uma flor maravilhosa, tá certo? A gente volta na próxima semana com uma nova história. Até lá, um abraço para vocês, inscreva-se no canal, se gostarem, compartilhe.